Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do canal Operação Oculta. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e prepare-se para descobrir a fascinante origem de uma das maiores criações da música mundial. Já pararam para pensar como nasceram as orquestras? Hoje, a gente vê dezenas de músicos tocando perfeitamente em harmonia, mas houve um tempo em que essa estrutura simplesmente não existia. A nossa ideia aqui é mergulhar nessa evolução técnica e entender como a gente saiu de músicos totalmente isolados até chegar na criação de sistemas sonoros gigantescos. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Vamos passar pelas origens da orquestra, o período barroco, o equilíbrio do clássico, a explosão do romantismo, o papel fundamental do maestro e, por fim, entender esse organismo sonoro atual. Vamos lá? Ponto número 1. As origens da orquestra e a fragmentação na antiguidade. É incrível pensar que aquele palco lotado de profissionais em perfeita sintonia era algo impensável no passado distante. Para a gente se situar, dá uma olhada nessa linha do tempo. Nós vamos viajar por 4 eras principais que moldaram a acústica que conhecemos hoje: o Renascimento, o Barroco, o período clássico e o Romantismo. O grande detalhe aqui é que lá na antiguidade a música era super fragmentada. A gente está falando de apresentações feitas por pequenos grupos ou até por músicos tocando sozinhos. Os instrumentos eram usados puramente de forma funcional, sabe? Em cerimônias religiosas, festas, no meio de batalhas ou em eventos exclusivos para a nobreza. Não existia uma preocupação com uma grande estrutura sonora, o som estava ali só para acompanhar o evento e pronto. Mas a coisa muda de figura de um jeito impressionante durante o Renascimento, ali entre os séculos XV e XVI. Os compositores começaram a exigir mais, criando músicas bem mais complexas que precisavam de vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. E foi aí que surgiram os primeiros conjuntos organizados na Europa. Só que no começo era meio caótico. Não tinha uma formação fixa. O grupo dependia puramente de quem estava disponível na cidade, do tipo de evento e dos instrumentos que eles tinham na mão na hora. E isso nos leva à seção 2, o período barroco. Foi exatamente a necessidade de dar um jeito nesse caos que mudou a história da música. Foi no Barroco, nos séculos XVII e XVIII, que a orquestra começou a ganhar uma cara mais definida. Imagina que os compositores decidiram ser mais científicos e organizaram os instrumentos em famílias: cordas, madeiras, metais e percussão. As cordas, com os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, viraram a âncora, a base de tudo. Enquanto isso, os sopros e a percussão entravam para dar aquelas cores e intensidades novas ao som. Gênios como Vivaldi e Bach foram os grandes arquitetos dessa época, criando músicas cada vez mais elaboradas para essa nova estrutura. Agora a gente chega na seção 3, o equilíbrio do clássico, que é literalmente onde a orquestra sinfônica nasce. Se no Barroco a gente organizou as famílias, no período clássico a coisa ficou matematicamente refinada. Compositores de peso absurdo como Mozart e Haydn pegaram aquela base e transformaram num sistema super equilibrado e sofisticado. As sinfonias ficaram maiores e cada instrumento passou a ter uma função acústica extremamente específica. Foi aqui que a ideia concreta da grande orquestra sinfônica realmente tomou forma. Cada pecinha tinha o seu lugar exato. Seguindo para a seção 4, a grandiosidade do romantismo. É aqui que os limites do som simplesmente explodem. Olha só o tamanho desse número, mais de 100. Com o tempo, a orquestra foi crescendo sem parar. No romantismo, caras como Tchaikovsky e Wagner queriam evocar dramas densos, criar sons colossais e cheios de emoção. Para dar conta dessa demanda, a estrutura precisou ser esticada ao máximo, chegando ao ponto de colocar mais de 100 músicos tocando juntos num único palco. Era uma verdadeira parede de som. Para a gente amarrar bem essas ideias, vale a pena recapitular as características de cada época. No Barroco, a sacada foi criar estrutura em famílias, com Bach e Vivaldi liderando o processo. Já no clássico, o foco foi para o equilíbrio perfeito e sofisticado ditado pela genialidade de Mozart e Haydn. E no romantismo a gente tem a era da grandiosidade e da emoção pura, puxada por Tchaikovsky e Wagner com seus grupos gigantescos. Ver isso lado a lado mostra direitinho como a música foi ganhando corpo ao longo dos séculos. E aí entramos na seção 5, a figura do maestro, porque, alguém precisava coordenar todo este caos. Imagina colocar 100 pessoas para tocar juntas sem que o ritmo desabe por completo. É aí que entra o maestro. Ele não está lá só para marcar o tempo. Tecnicamente falando, o maestro é o processador central do sistema. É a figura que coordena a velocidade, a dinâmica, a intensidade e a interpretação de absolutamente todos os músicos ao mesmo tempo. Sem ele, aquela máquina gigantesca simplesmente não funciona. Para fechar, nossa seção 6, o organismo sonoro atual e como tudo isso sobrevive até hoje.
É sensacional pensar que centenas de anos de evolução transformaram a orquestra no maior símbolo de excelência musical do mundo. A gente vê orquestras nas maiores casas de concerto, tocando óperas históricas, gravando aquelas trilhas sonoras de filmes que marcam a nossa vida, e o conceito mais fascinante é entender que a orquestra não é só um amontoado de gente talentosa. Ela é um enorme organismo sonoro vivo, onde cada instrumento isolado tem uma função vital para criar uma única e espetacular obra de arte. Séculos depois daquelas primeiras formações improvisadas, esse maquinário sonoro continua arrepiando multidões. Fica a pergunta para a gente refletir. Quem aí já teve a oportunidade de assistir a esse organismo sonoro ao vivo? A história nos mostra como as engrenagens foram montadas, mas sentir o som batendo no peito é uma experiência totalmente diferente. Pessoal, se essa nossa explicação ajudou a enxergar a música de um jeito novo, não esqueçam de se inscrever na Operação Oculta e deixar o like para continuarmos desvendando juntos os maiores mistérios do universo sonoro. A gente se vê na próxima!